Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Estão felizes? Amém. Graças a Deus. Tem alguém que está aqui a primeira vez na igreja hoje? Olha, tem gente pra caramba, hein? Gente, sejam bem-vindos. Dá uma aplauso ao Senhor pela vida desses homens. Sejam bem-vindos. Isso aqui é uma savana, irmão. Aleluia. Cheio de leão aqui, amém? Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque leão não anda sozinho, né? Começou a entender o mistério do que é a rede dos homens, né? E é leão da tribo de Judá, porque você não, já viu um leão andar sozinho? Não anda, irmão. É isso que ele faz, ele chamou você para fazer parte dessa savana, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 4, verso 6. Quero agradecer a Deus esse privilégio de estar podendo ministrar a palavra dele mais uma vez e te servindo de alguma forma. Quero agradecer a vida do pastor Celso pelo convite, do apóstolo pela liberação e dos meus irmãos também da equipe do Homens Posicionados, irmão. A gente tem uma equipe que a gente faz aqueles conteúdos lá. Não, é só resenha nos conteúdos. A gente tenta fazer algo sério, mas não sai nada sério, já percebeu? Encabeçado pelo Jode. Todo mundo sabe que o Jode é o líder, porque só ele dá ideia. A gente só obedece. O Rafa, que está em casa de licença paternidade, acabou de ter uma filha. Boa sorte para ele. Irmão, homem ter filha deve ser castigo de Deus, não é possível. E o Eric está aqui, está ministrando, o Vinícius está evangelizando, e o apóstolo está fazendo missão. Deus abençoe, irmão, obrigado. Está fazendo missão lá nos Estados Unidos, plantando a IAP Estados Unidos. Eu estou sentindo falta de um ministro da dança aqui. Comprei até a sapatilha, tamanho 40, se alguém sentir no coração. Tem um colã lá em cima, é só subir aqui. Brincadeira, gente. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira, a gente está brincando. Juízes capítulo 4, verso 6. Está escrito assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun. E farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Amém? Feche os seus olhos, coloque sua Bíblia no assento, por favor. Eu queria fazer uma oração com você. Irmão, ministrar a palavra de Deus é algo muito, assim, muito sério. Eu levo isso muito a sério. Então o culto está acontecendo, cara, quem está ministrando sabe, você não consegue nem prestar atenção direito de tão aflito que você está. Então eu quero entregar esse momento agora nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele não trabalha debaixo da alma, Ele trabalha debaixo do mover do Espírito dEle. Eu quero ser a primeira pessoa a estar sujeito a isso, para Ele cumprir a vontade dEle em nós, amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos a rica oportunidade de te adorar. Entregamos essa hora, esse momento nas suas mãos, e eu te peço, Pai, que teu Espírito, Senhor, nos ministra de uma forma profunda e objetiva. Transforma o nosso lar e a nossa casa, transforma, Senhor, a nossa empresa, transforma nosso ambiente paterno, Senhor, transforma a nossa descendência através desses homens que se dispuseram a estar aqui, para aprender a ser aprender a ser um esposo melhor, a ser um pai melhor, a ser um profissional melhor. Pai, que a tua unção esteja sobre nós, e que a nossa mente seja cativa do teu senhorio, Pai, que durante, Senhor, esses 40 minutos de ministração, 50 minutos, 1 hora que seja, Senhor, se assim for a sua vontade, Pai, o nosso pensamento venha pensar somente nas coisas que são do alto e naquilo que o Senhor projetou para nós. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio, te peço que a tua unção esteja sobre nós, em nome de Jesus,
Amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Pode tomar o seu lugar, querido. Gente, a minha intenção não é nem tanto pregar hoje. A minha intenção é construir algo junto com você, para que nós venhamos prosperar no sentido e no quesito da hombridade. E enquanto eu orava, na grande realidade era para eu ter ministrado aqui o último Homens Posicionados. Aí o apóstolo, ele falou com o pastor Celso, etc, acabou ministrando, e eu estava na agenda de Deus, eu sabia que era para esse tempo, que era para essa hora, e a gente flui dessa forma, graças a Deus por isso. Então quando eu estava orando, o Senhor falou comigo tanto sobre Baraque. Na verdade, quando você fala no quesito hombridade, Baraque, na verdade, ele não é uma referência disso. Porque, na verdade... Abaixa só um pouco. Está alto para mim seu teclado. Porque, na grande realidade, nós estamos falando do tempo de Juízes. E eu já tive a oportunidade de falar aqui. Talvez você já também tenha ouvido falar, então não vou entrar tanto no contexto do que já acontecia em Juízes, que era um tempo teocrático, que era Deus que governava. Não era um tempo monárquico, não tinha rei, não tinha nenhum líder estabelecido. Então, eles estavam na terra de Canaã, eles não tiraram todos os povos, e de repente esses inimigos que eram para eles terem tirado o povo de Israel, se levanta contra eles. E acontece esse trama, cada hora Deus tem que levantar um herói da vez. Aí ele começa com Otoniel, aí ele vai para Eude, ele vai para Débora, Baraque. E é estranho, né, falar Débora no meio, porque Deus ele levanta geralmente os homens. Por que tem uma mulher no meio? Porque os homens não se posicionaram, irmão. Aí quando o homem não se posiciona, Deus tem que levantar mulheres. E é sobre isso que esse texto está falando. Olha que engraçado, coloca de novo no capítulo 4, no versículo 8. Olha que terrível. Débora, no versículo 7. Antes. Débora manda um recado para Baraque, fala: Baraque, olha, a gente precisa descer porque Deus está ordenando. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim era o rei de Canaã, que estava há 20 anos afligindo Israel, e ele fala: se dirija até você junto o ribeiro de Quison. Deus vai trazer o rei de Canaã e com que seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei eles nas suas mãos. Ele está dizendo: desce lá porque Deus vai dar vitória para a gente, Baraque. Olha o que Baraque responde, verso 8. O Baraque disse para Débora: se você não for comigo, eu não vou. Sabe que Débora fala? Eu até vou, mas Deus vai dar vitória na mão de uma mulher. Lucas, não é um pouco machista o que você está falando? Não é. Não é machismo, e me compreenda o que eu vou dizer. Por favor, não feche seu coração para isso. Na grande realidade, querido, quem foi chamado para ser guerreiro foi os homens. Frente de guerra. E isso aqui vai falar, eu vou entrar dentro da cosmovisão daquilo que eu atuo, daquilo que Deus me entregou, isso aqui vai falar do feminismo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus levanta Jael. Quando Sísera, comandante do exército, vai para a guerra, aí começa a perder a guerra, a Bíblia vai dizer que parece que tem uma grande chuva, os carros de Jabim ou de Sísera não é uma mulher, é o comandante do exército de Jabim, de Canaã. Sísera tenta avançar, não consegue fazer isso, e a Bíblia vai dizer que Sísera, o comandante do exército, sai correndo. Aí quando ela chega na tenda de Jael é uma mulher. Aí Jael fala assim: vem aqui na minha casa, porque o pessoal de Canaã, ela era do povo de Queneu, e ela fala assim: vem para minha casa, porque aqui eu te recebo bem. Aí Sísera, o comandante do exército, fala assim: me dá água. Ela dá até leite, fala assim: toma leite. Mas quando Sísera vai tomar o leite, essa Jael pega uma finca, o martelo, e coloca na cabeça de Jael. Coloca na cabeça de Sísera.
Acaba com o comandante. Está falando de um pensamento deturpado que está se levantando na nossa geração. E Deus está dizendo, se os homens não se posicionar, vou ter que levantar as mulheres, irmão. E a resposta é sua, sair daqui dessa noite posicionado ou não. Essa que é a grande realidade. Isso está falando do feminismo. Por que o feminismo acontece hoje em dia? Porque os homens se omitiram. Porque Deus nos criou homem e macho. Sim ou não, gente? Só que o problema é que o diabo ele é tão distorcido que ele criou o machismo. Cadê? O Mateus está aqui, ele vai saber do que eu estou falando. Qual que é a maioria carcerária hoje em dia? É dos homens ou das mulheres? Dos homens. Agressão no lar, doméstico. Qual que é a maioria? É dos homens ou das mulheres? Advogado falando, não sou eu. Dos homens. E estrupador, de estrupo, é dos homens ou das mulheres? Tudo isso que eu estou falando é machismo sendo implantado na nossa sociedade. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que o homem tem virilidade, que o homem tem força, que o homem tem vigor, mas ele usa isso do lado errado. Sim ou não, gente? Estou falando alguma mentira? E se a gente não entrar nessa linha fina de ser um homem de Deus, um homem íntegro, que serve a sua casa e não oprime a sua esposa, nós vamos ser referência para o nosso lar, irmão. Se a gente conseguir compreender e andar nessa linha fina. O homem passa por alguns estágios e muitas das vezes o nosso resultado é do estágio que a gente parou, que a gente já deveria ter vencido e a gente não venceu. Você sabe que o diferencia homem de menino não é a idade, é a maturidade. Porque tem cara de 12 anos que dá couro em gente que tem 30. O resultado começa porque você está aqui. Já é uma grande vantagem. O que diferencia homem de menino é a maturidade, não a idade. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes o diabo nos deturpa e nos faz nos perder nesse nosso posicionamento. Então é o seguinte, qual que é a diferença de homem para macho? Qual que é a diferença? Homem, quando fala homem, você pensa no quê? Você pensa no quê? Eu já vou pensar em valores, né? Homem tem princípio, homem tem valor, homem tem moralidade, tem ética. Sim. E quando você fala de macho? Eu já penso no homem das cavernas, já, né? Já penso naquele homem dentro da caverna. Por quê? Porque homem vai falar de princípio e de valor, mas macho vai falar de virilidade, de apetição. Ele tem desejo sexual. Sim ou não, gente? Não está no homem isso? Isso vem de nós. Então, quando nós falamos de ser macho, nós estamos falando disso, de falar de um homem que tem virilidade. Qual o problema? É que nesse estágio a gente se perde. E eu quero falar sobre 5 estágios do homem. Você está comigo? Amém. Nós vamos trabalhar sobre isso. Os 5 estágios da vida do homem. Se Deus permitir, eu quero falar isso dentro de 40 minutos. Se passar do horário, eu termino uma outra ocasião. Primeiro estágio, menino. Primeiro estágio, menino. Eu nasço. A partir do momento que eu nasci, eu sou um menino. Só que eu sou, como diz a psicologia, eu venho em papel em branco e começa a se escrever uma história acerca da minha vida. E muitas das vezes o meu posicionamento é de acordo com aquilo que eu tive de primeiro contato em vida na terra. Então, o menino vai falar de um avanço e de uma aventura, de uma exploração. Quem lembra de Adão no Éden? O mundo era todo dele, sim ou não, gente? Então, vai falar disso, vai falar, olha, o mundo é teu, você pode explorar o que for. Qual o problema? É que o menino muitas das vezes tem curiosidade de conhecer aquilo que não foi chamado para conhecer. Gera trauma nele. Deus estava dizendo, você pode comer de tudo, está tudo liberado. O que você não pode comer? Do fruto proibido. A árvore da vida está aqui. Você pode comer de tudo, mas do fruto proibido não. Só que como menino, a gente nasce com tanta aventurança no nosso coração que a gente quer conhecer aquilo que não deve. E isso vai gerar traumas na nossa vida. E muitas das vezes o resultado da nossa vida adulta é oriundo dos traumas que eu tive ainda quando menino. Exemplo bem simples, falta de paternidade. Exemplo bem simples, abandono, rejeição, abuso sexual. E muitas das vezes a gente fica preso nesse estágio e Deus quer nos libertar disso para nos fazer avançar no outro estágio da nossa vida como homem. Porque se eu ficar preso nisso, eu vou ter a síndrome do Peter Pan. Eu tenho barba, eu tenho cabelo branco, mas as minhas brincadeiras é como a de criança ainda. Está comigo, sim ou não? Eu vou ter que falar isso toda hora só para você não dormir, irmão. Porque hoje eu não vou pregar, já falei.
Então nesse estágio nós temos muitas feridas, essas feridas vão formar a identidade do homem. Se eu não saber vencer essas feridas, irmão, a minha vida eu vou ficar correndo num terreno baldio. Por quê? Porque eu sou menino, porque o meu trauma me paralisou. Aí o cara tem 40, 50 anos, já é vô, e ele fica, mas é que eu não tive pai. Porque você não conseguiu vencer isso ainda. Porque você não conseguiu compreender a dimensão de que Deus é teu pai, que Ele protege você, que Ele patrocina o seu sonho, e que você não precisa de ninguém te protegendo. Irmão, pensa num cara que teve falta da proteção paterna. Eu já vi meu tio me defender em treta, em briga, e meu pai não. Eu já vi. Eu já tive essa má experiência. Por isso, se eu paraliso nisso, dificilmente eu vou conseguir defender também minha família. Porque tem um trauma em mim sobre falta de segurança. Irmão, eu estou falando que todo ser humano passa por isso. Você já passou, você teve frustração? Não teve na infância, irmão? Você deve ter até cicatriz hoje na testa, no braço, na perna, de alguma coisa que você se aventurou. Porque nós somos curiosos, como homem mesmo. Só que se eu parar nesse estágio de menino, eu nunca vou poder avançar para um novo nível do meu estágio como homem. Aí o que acontece? Muitas das vezes a gente pula essa fase do menino. Aí quando a gente chega na vida adulta, a gente quer voltar nela. Tá comigo, sim ou não? Aí é uns caras que querem ficar vivendo, brincando na montanha russa, para sempre. E tem coisas maravilhosas para a gente viver, coisas maduras. Só que esse trauma, como na minha infância, me paralisou. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 13, ele está falando do dom do amor. Ele fala, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu parei de fazer coisa de menino, meu estágio mudou, já não sou mais menino agora. Eu não posso, irmão, paralisar nesse estágio da minha vida. Posso dar um conselho? Vence esse trauma logo. Lucas, o que é vencer o trauma? É você lembrar e não doer mais. Lucas, como que eu faço para vencer? Oração, encontro com Deus está aí. Lucas, já passei, passa de novo. Entrega a sua vida ao Senhor de fato. Passa pelo reencontro, busca aconselhamento pastoral, psicólogo. Mas para de deixar esse trauma te paralisar, irmão. Você vai continuar sendo menino o resto da sua vida, é isso que você quer? Aí você está falando, minha esposa não me entende, mas é porque ela está querendo te fazer avançar e amadurecer, e você está parado nesse estágio ainda. Aí sabe o que acontece? Ela vai dar ideia no cara lá do seu trabalho. Ah, Lucas, você está brincando? Está brincando? Eu trabalhei só com mulher, irmão. O que eu recebi de ideia lá no meu trabalho, sabe por quê? Porque eu era homem, eu mostrava que eu era para minha esposa. E o sonho delas era ter um esposo que nem eu era para minha esposa. Cansei, irmão, de receber das mulheres me dar ideia. Nossa, eu queria marido que nem você. Falava, tá amarrado, sou crente. Vai para lá, filha. Sou um homem de Deus. Quem é homem de verdade sabe do que eu estou falando. Isso acontece, irmão. Porque ela vê que você não é um opressor para sua esposa. As mulheres falam, Lucas, mas você assim, você dá atenção para sua esposa? Eu falo, lógico, se eu não der, ela aguenta meu pescoço. Ou eu dou atenção para ela. Mas você tenta compreender ela? Eu falo, claro, tenho um discipulado, minha pastora me ensina. Lucas, mulher é assim. Segundo estágio. O homem como amante, diga amante. Diga menino, amante. Que isso? É o homem que começa a externar os seus sentimentos. Ele começa a descobrir que ele tem sentimento. Isso é maravilhoso, irmão. Porque talvez você tenha um filho que está nessa fase. Aí ele começa a ter 9, 10, 11, 12 anos e fala, pai, estou gostando de uma menina lá na escola. Ele começa a demonstrar sentimento. Isso acontece sim ou não, gente? Você lembra da primeira menina que você beijou? E da primeira que você se apaixonou e achou que ia casar com ela? Você ri, né? Eu também tive. Irmão, não vou falar não. Vai que minha esposa está vendo. Mas de vez em quando aparece aqui na igreja, essas meninas falam, Jeová, Deus me livre. Acontece, irmão, você quer. Terrível. Vai lá. Deve começar a cultivar suas emoções de maneira saudável, incluir o desejo de amar e ser amado. Então nós vamos desenvolver esse tipo de sentimento. Aí nós estamos falando de outro estágio, a gente já não é mais menino. Agora a gente começa a se sentir amado e começa a amar.
a gente começa a ter muitos desejos dentro de nós. Aí a gente começa muitas das vezes até contender com os nossos pais, porque a gente fala, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, porque nós estamos nesse segundo estágio da nossa vida como homem. Começa a ter um pouco mais de raiva, né? Começa a explodir um pouco mais, porque é esse segundo estágio que nós estamos alcançando. Um estágio de exploração emocional. E qual o problema? É que nessa fase começam os pecados. De forma explícita. É nessa hora que a gente começa a descobrir o que era playboy, irmão. Que a gente começa a ter a petição sexual. A gente começa a ter desejos, irmão, Irmão, é nessa fase, eu vou dar um conselho para você que é pai, é nessa fase que você vai desenvolver a paixão do teu filho. Pelo que ele deve ou não deve amar, porque é nessa hora que você orienta ele. Vou dar um exemplo bem simples e real. Muitas das vezes, o time que nós torcemos no nosso coração é porque o nosso pai nos influenciou. E qual que é a fase que nós ficamos mais apaixonados? É nessa fase. A gente só quer saber do Corinthians, só quer saber do Palmeiras, só quer saber do São Paulo, só quer saber do Santos. E para piorar, de vez em quando, esse time está na boa fase. Aí o filho se apaixona mais ainda. Você começa a ensinar para ele gostar de carro. Ele vai levar para o resto da vida dele esse desejo, essa paixão. O resto da vida, irmão. Uma petição. Agora, se você ensinar ele a amar Jesus... Tem muita coisa que nós aprendemos dentro desse campo, do campo de ser um amante. Só que o problema é que o diabo, irmão, nesses estágios o diabo é astuto. Nessa fase o diabo vai distorcer a paixão. Ele vai te fazer se apaixonar por coisas que não deveria. O que acontece, irmão, é o que mais tem hoje em dia, é homem preso nessa fase ainda. Não atingiu a maturidade porque está preso sendo amante ainda. Amante do quê? Amante da pornografia. Aprendeu na adolescência e até hoje fica se masturbando. Até hoje ama o time do coração mais do que a Cristo. Até hoje. E a tua esposa está falando, amor, por favor, deita comigo. E você, não, que o meu time vai jogar agora. Porque é imaturo, irmão. Imaturidade. Você está na fase do amante ainda, arranca essa paixão pelos seus amantes, se apaixona pelo teu noivo Jesus, mostra para a tua família que você tem um dono, que você ama Ele, e que você deseja Ele exageradamente. Pula dessa fase, irmão, você vai ficar escorregando a sua vida inteira. Nessa hora, os homens começam a sabe o que? O dinheiro, irmão, é terrível. Estou falando alguma mentira, gente? Ficou preso, o diabo te prendeu lá, irmão. Até hoje você não sabe porque a sua empresa não prospera. Até hoje você não sabe porque a tua família não prospera. Porque você está amando mais o dinheiro, mais o time, está amando mais o carro do que a tua esposa de fato que você deveria estar amando. Você se apaixonou uma época pela sua esposa e não entendeu o que é amor. Esse é o problema, porque você está no campo da paixão ainda. Ficou preso nisso. Aí o cara trabalha até meia-noite para ter mais dinheiro. Só que ele é tão preso, mas tão preso que ele controla até o que a esposa dele deve gastar muitas das vezes em um tempo de lazer ou não. Por quê? Porque ele ama demais isso, irmão. Eu tive uma experiência esses dias. Cara, eu desenvolvi uma paixão que Deus ele está me libertando, mas com força, irmão. Eu acho que é o terceiro time que eu monto e o time não está parando. Eu falo, Deus, não é para mim mais jogar bola mais, eu estou entendendo. Aí eu fui jogar futebol ano passado e, cara, coisa rara é quando o time te chama. Aí me chamaram para jogar uma Copa. Eu falei, rapaz, estou importante. Fui jogar. Estava jogando, acabou o jogo, estava com meu filho, liguei para minha esposa, ela estava com o carro. Eu falei, amor, vem me buscar, por favor. Ela falou, estou indo. Ela tinha ido passear, estava no shopping com a amiga dela, com a Bia, não desgruda nunca. E aí ela estava vindo e ela, de repente meu celular começou a ligar muito, ligar muito. Eu atendi, falei, alô? E ela me ligando. Falei, amor, ela falou, você não sabe o que aconteceu? Começou a chorar. Eu acabei com o carro. O que aconteceu? Não, eu acabei com o carro, bati o carro está destruído. Eu falei, é? Ela falou, é. Eu falei, você está bem? Não, eu estou, mas eu acabei com o carro. Eu falei, e a Manu? A Manu está bem, a nossa filha? Não, está bem. Aí a pergunta-chave, falei, consegue vir me buscar? Se o carro estiver andando, pode bater, se o carro andar é nós. Aí ela falou, eu estou indo para o prédio que eu estou traumatizada, ela nunca tinha batido o carro, nunca tinha sofrido acidente de carro. Aí ela falou, você consegue pegar um Uber? Peguei o Uber, fui para casa, quando eu cheguei lá no prédio, aí eu olhei o estado do carro, o carro estava zoadinho, está até hoje, o carro está zoadinho.
Aí eu olhei aquilo, aí subi lá, fui falar com ela, ela estava chorando, me perdoa, me perdoa. Eu falei, perdoa pelo quê? Não, que eu bati o carro. Eu falei, mas normal, isso acontece. Não, amor, mas é que eu falei, eu trabalho para isso. A gente vai consertar o carro, pode ficar tranquilo, o carro está andando. A gente vai continuar levando as crianças para a escola, fazendo nossos afazeres, pode ficar tranquila quanto a isso. O que eu estou querendo dizer? Que se tem homem, que se a esposa bater o carro, irmão, se passar na lombada mais rápido, xinga a esposa. Porque você é amante do carro ainda, não da sua esposa. Você tem paciência para ensinar a vizinha a dirigir, mas não a sua esposa. Você está na fase do amante ainda, irmão. O carro é para servir sua família, não o contrário. Não é seu carro primeiro, depois sua família. É sua família dentro do seu carro. É por isso que essa geração prefere cachorro. É verdade, porque cachorro você manipula, a gente você não manipula. Você bate nele e fala, Totó, toma água, come ração, ele vai fazer isso. Fala isso pra gente. Fala isso para outro homem. Você entendeu por que a sociedade está querendo distorcer? Porque você manipula. Prefiro o cachorro do que minha esposa. Lógico, irmão. Sua esposa tem que agradar ela todo dia. Fazer a manutenção dela, do carinho, do relacionamento. E se ela ferir teu ego, você fica bravo. Você não, nós fica bravo, né? Tem coisa pior que você está arrumando alguma coisa, ela fala assim, moço, você quer que eu contrate alguém? Falo, dá licença, eu estou arrumando um negócio aqui. Tá de brincadeira comigo? Você acha que eu não tenho condição de arrumar isso aqui? É ou não é, gente? Você está dirigindo, irmão, aí você tem certeza que você sabe para onde está indo, você tem certeza. Só que você se equivoca no meio do caminho. Aí ela fala, coloca no Waze, não coloque nada, eu sei onde eu estou. Está ferindo o nosso ego, irmão, porque o homem tem ego. Só que mulher também tem algo para você conquistar ela que se chama relacionamento, afeição. O homem é visual, a mulher dá afeição, irmão. Por isso que quando ela chega, ela quer conversar com você. E se você não der ouvido, não vai ter nada à noite. Calça jeans molhada, irmão. É verdade, é grande realidade. É verdade. Então nós ficamos muitas das vezes presos nisso. Irmão, sabe qual que é o maior problema da minha geração? Um dos maiores problemas que a minha geração tem enfrentado esses dias são os homens que estão presos na fase do amante. O que acontece? Escuta isso que isso aqui é verdade. Tem homem que tem relação com a sua esposa, sai do quarto, vai para o banheiro, toma banho, sabe o que ele vai fazer depois? Jogar videogame. Não, irmão, eu estou falando sério, eu não estou brincando não. É a grande realidade. Cara, isso é um problema sério, se você vive isso, por favor, cara, vem de videogame. Está atrapalhando o seu relacionamento. Sua esposa talvez está triste e você nem sabe por quê. Se a sua condição é essa, de sua esposa ir deitar e você ficar acordado para jogar videogame, por favor, para. Isso vai atrasar seu processo de maturidade. A água uma hora vai bater no bumbum, irmão. Perdoa a expressão, mas é a grande realidade. A necessidade vai bater a porta e vai atrapalhar depois. Por quê? Porque está na fase do amante ainda. Tem gente que afundou a sua família com jogo de azar, irmão, porque aprendeu a amar o dinheiro, está na fase do amante ainda. Está com 40 anos nas costas e está sendo motivado pela sua emoção. Fica jogando na Blaze, no Tigrinho, irmão. Exclui essa desgraça desse aplicativo. Miserável demoníaco. Está atrapalhando a sua família, você não percebeu ainda. Irmão, eu estou falando de um monte de coisa que vai isentar você de sofrer no seu relacionamento. Eu estou evitando aqui, eu acho que uns 15 discipulados, pastor Celso. Eu estou falando sério, irmão. Lucas, como que eu faço? Irmão, é princípios que você aplica que muda a sua vida. Lucas, como que eu faço para aprender a amar o dinheiro? Dizima. Dizima. Você não percebeu que o dízimo não é para arrecadar, é para conscientizar a sua finança? Você vai arrancar aqui, ó, do seu peito. Eu trabalhei o mês inteiro para mim. Você vai falar, não, pelo menos 10% é para o Senhor. É o mínimo que eu faço. Ah, Lucas, mas custa para mim. Mas é essa a intenção mesmo, é te arrancar da avareza. Como que eu faço, Lucas, para amar menos o carro? Deixa ela dirigir, irmão. Autocontrole, acabou de ser ministrado. Ela passou na valeta. Ensina, instrui ela, seja professor dela. A função do homem é instruir a sua esposa. Ela começa a ofender, irmão. Aí o relacionamento não anda. O casamento não avança. Como você quer que ela celebre com você um carro novo, sendo que a primeira ordem é, não vai comer no carro.
Manda lavar depois, irmão. E por favor, você vigia, vai lavar o carro no sábado, meio-dia, sem camiseta, escutando na frente de casa, passando pretinho. Dá licença, irmão. Você é homem de Deus. Vende aquele rádio, irmão, caro, de R$ 5.000, da Pioneer, sei lá. E compra alguma coisa para sua esposa e para sua família. Compra uma TV nova. Amor, essa TV é para mim e para você, para a gente assistir. Vende aquela roda cara. Não é investimento nenhum, irmão. Compra um livro para você. Investe na sua casa. Investe na sua família. Você não está vendo que tudo isso é futilidade, não? Que você ficou preso na fase do amante ainda? Está te prendendo, está te amarrando. Aí sua esposa falou, não ouviu. Você não ouviu. Aí ela orou, falou, Senhor, fala com ele. Aí Deus está usando eu para falar com você agora. Porque homem só respeita outro homem. Muitas das vezes, e um homem que ele respeita, e se você me respeita, talvez eu tenha acesso ao seu coração, eu quero te falar isso, te instruir em amor, eu não estou te ofendendo, eu estou te instruindo, apesar da pouca idade. Isso para os homens, irmão. Você entende que o diabo começa a distorcer? Irmão, não tem problema gostar de carro, ter zelo por ele, o problema é quando você troca ele, coloca ele em primeiro plano além da sua família. Esse é o problema, irmão. Não tem problema em ser menino, em ser aventureiro, o problema é você ficar preso nessas fases. Qual é a terceira fase, Lucas? A terceira fase é a fase do guerreiro. Aí o cara já tem uns 20 anos de idade. Guerreiro, como estágio, ele entra em ação, onde ele deve lutar pelo aquilo que ele acredita. E proteger aquilo que é importante para ele, seja a sua família, valores, missão de vida. Então, na parte do guerreiro, esse homem que agora tem muitas emoções, ele tem que aprender a guerrear pelos valores que ele acredita, pela família que Deus confiou nas mãos dele. Ele começa a ser um grande guerreiro, ele começa a entrar em desafios, ele começa, irmão, e os maiores conflitos é que esse homem, ele tem que guerrear de forma externa e de forma interna, sim ou não? Porque tu tem que controlar os ambientes externos, tem que administrar a finança, proteger o princípio que você tem, os valores que você tem, a ética que você tem e as suas emoções. E muitas das vezes a gente protege a nossa e da nossa família. Por quê? Porque agora eu me tornei um guerreiro. Irmão, 1 Timóteo 6,11, coloca aí por favor. Coloca aí por favor, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Falando do amante, acabei de lembrar de um texto, olha que lindo. Está aqui, ó. Eu vou ler para você. Meu Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. De tudo isso o quê? Das paixões, das concupiscências, dos desejos dos amantes. Foge de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Está falando o quê? Defende os seus princípios agora. Você é guerreiro do Senhor. Para de sair da fase do amante, de você ficar sendo governado pelas paixões mundanas. Agora agarra, defende com força os princípios que você tem, irmão. Qual que é a missão que Deus te deu? Qual o princípio que Deus te deu? Qual o valor que Deus te deu? Você agora é um guerreiro, você tem que proteger isso e proteger as suas emoções ainda. Irmão, eu tenho raiva de homem, desculpa, mas eu tenho uma dificuldade de homem que parece que é vitimista, irmão. Marmanjo, nego velho. Irmão, o homem tem uma frase que ele deve carregar consigo, irmão. Cravar no peito, tatuar na alma e falar, essa frase é minha. Qual que é a frase, Lucas? Eu vou dar um jeito. Ah, não tenho conta para pagar. Não tenho dinheiro para dar conta. Vou dar um jeito. Minha família não está do jeito que está. Vou dar um jeito. Ah, mas vou dar um jeito. Eu sou homem. Deus me criou homem. Eu tenho solução para esse problema. Eu só não sei como vai ser, mas eu vou dar um jeito. Lucas, está falando de você trabalhar na força do seu braço? Não, estou falando de muitas das vezes o jeito que a gente vai dar é orando, entregando nas mãos do Senhor. Eu estou falando, irmão, daquilo que eu vivo, experiências que eu tive. Irmão, se fala tanto de provisão que eu recebo, irmão. Meu salário não é compatível com a conta que eu tenho, irmão. E eu falei, eu não vou tirar meus filhos da escola particular.
Não vou, eu vou dar um jeito. Não vou tirar meu filho dos esportes que eles estão fazendo, eu vou dar um jeito. Eu vou dar conta de ministrar a palavra, eu vou dar conta de dar aula, eu vou dar conta de projetar coisas pessoais que eu tenho, eu vou dar conta de cuidar dos meus filhos, ter tempo com meus filhos, ter tempo com a minha esposa. Domingo de manhã eu estou aqui, domingo 5 horas da tarde eu estou aqui dando aula, eu saio daqui 10 horas da noite, muitas das vezes o primeiro a chegar da igreja à tarde, no domingo à tarde, o último a sair, e ainda vou dizer, eu vou dar um jeito, vou ficar passar tempo com a minha família, vou passar tempo com os meus filhos, eu vou dar um jeito, irmão, não tem problema, eu vou me virar. Lucas, você desabafa com quem? Irmão, eu tenho um quarto de oração. O segredo do homem, de um grande homem, é o quarto de oração que ele tem. Aí esse cara é um guerreiro tão frajuta que ele fica postando no Instagram, na rede social. Ô irmão, você é homem. Os caras da célula que vêm me procurar, eu falo, é o seguinte, você nunca mais vai ficar passando problema para sua esposa, você vai falar para mim, mas você não vai falar para ela. Porque mulher já é emocional, se você ficar contando problema para ela, que você não tem dinheiro para pagar a conta, ela não vai dormir, irmão. E o mínimo que você tem que fazer é proteger ela como guerreiro. Aí você fica indo para casa contando os problemas para sua esposa, irmão, enchendo ela de problema. Mulher já é emocional, já acumula um monte de hormônio que ela recebe, muitas das vezes está grávida. Aí você, não tenho dinheiro pro pré-natal, não tenho dinheiro para comprar as roupas da criança. Aí você vai ficar enchendo ela de problema, ela já está cheia de hormônio. Essa mulher, irmão, não vai conseguir nem dormir. Ela vai criar uma depressão pós-parto e a responsabilidade é tua, porque você não sabe se virar. Irmão, você tem líder, você tem pastor, você tem mentor. Você não precisa ficar postando nada, passando problema para ela não. O mínimo que ela tem que ver em você é estabilidade emocional. Ver você como um guerreiro, um trabalhador, alguém que defende a sua causa. Agora, quando eu não compreendo esse estágio, eu fico na frase do amante ainda, achando que tudo é paixão. Irmão, a partir do momento que você é guerreiro, o amor já não é mais de paixão. O amor é sacrificial. Isso aqui poucos conseguem entender, irmão. Porque o amor já não é mais de paixão. Eu já não amo minha esposa porque eu sinto de amar ela. Eu amo ela porque ela é minha esposa. Ou você sente de amar sua esposa todo dia? Todo dia você fala, nossa, que vontade de beijar. E mentira, irmão. A nossa emoção também é instável. Muitas das vezes ela vai variar do tanto de dinheiro que a gente tem na conta. Por quê? Porque a gente é provedor, irmão. E se não tiver dinheiro na conta, muitas das vezes, como que você vai ficar feliz? Ah, Lucas, às vezes é avareza. Não estou falando de avareza não. Eu não estou falando de ter pouco dinheiro juntado. Estou falando de não ter dinheiro para almoçar. Estou falando disso. Você não tem dinheiro para pagar o mínimo para sobreviver. Eu estou falando disso. O amor para de ser um amor de sentimento, começa a ser um amor sacrificial. Eu não estou com a minha esposa porque eu sinto de amar ela, eu amo ela porque eu me sacrifico por ela, porque eu entendi a compreensão do que é família. O amor para de ser um amor gregoriano e começa a ser um amor oriental. É missão. Que isso? É amor de Jesus. Você acha que Jesus sentiu no coração dele de se entregar na cruz? Eu acho que hoje eu quero morrer pelo Lucas. Dá licença, irmão. Ele era maduro na compreensão do que era amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não sentiu no coração. Sentimento não é fruto do Espírito para a gente sentir alguma coisa. Eu sinto de amar minha esposa, não. O primeiro Adão, Senhor, falou, a culpa é dela. O segundo Adão falou, Senhor, a culpa é minha, eu vou morrer por ela. Tem duas pessoas para dar glória a Deus aqui? A tua função não é falar, Senhor, a culpa é... Não, a culpa é minha. A culpa é na minha conta, Senhor. Essa casa, a responsabilidade é minha. Eu morro pela minha casa, eu me entrego pela minha casa, eu trabalho pela minha casa, eu projeto pela minha casa, eu amadureço pela minha casa, eu vou para o culto de homens pela minha casa. É sacrificial. Eu me sacrifico para que minha família viva. Eu protejo ela. Eu protejo a minha família, irmão. Eu protejo a minha casa. Eu protejo os meus filhos. Nas emoções. Nas dificuldades, irmão. Meu aluguel está vencendo, eu não tenho dinheiro para pagar. Como que você vai fazer, Lucas? Eu vou dar um jeito, irmão. Eu vou dar um jeito, não tem problema nenhum com isso. Não preciso ficar pedindo dinheiro emprestado para ninguém. E se tiver também, eu tiver que pagar depois, a gente faz isso, não tem problema nenhum. Mas eu vou dar um jeito. O que eu não vou fazer é falar para minha esposa, olha, não, irmão, te protejo. Amor, a gente vai fazer aquela viagem dos sonhos, pode ficar tranquila. A gente vai comprar aquela casa que você sonha, pode ficar tranquila. Já percebeu que a função do homem ela é uma questão funcional?
Ele tem que fazer acontecer. O homem compra a casa, mas quem detalha é a mulher, irmão. Mas a função de comprar é tua. A função de comprar a casa é tua. Você semeia nela. Sêmen. E o que ela te dá de volta? Uma criança pronta para você cuidar. Aí sua casa está maravilhosa. Responsabilidade de quem? Dela, porque é ela que detalhou tudo. É como uma engrenagem, irmão. As coisas só tem que funcionar para produzir, tem que funcionar. A engrenagem somos nós, mas os detalhes, os parafusos, as coisas que fazem a engrenagem funcionar, quem é? É ela na nossa vida. Por isso, irmão, se você não casou, vou te dar um conselho. A sua vida vai mudar quando você casar. Lucas, eu estou só ajuntado, irmão. Amadureça, casa logo, coloca no seu nome. Fala, essa mulher é minha, eu quero você para mim. Eu quero mudar o nível de... Eu não quero mais paixão, agora eu quero amor sacrificial. Agora eu quero morrer por você. Agora é meu nome no seu nome no meu. Irmão, eu estou trabalhando agora com... Estou ingressando na questão da internet, com estudos e tal. E meu pensamento é, falei, cara, eu posso ser reconhecido como Lucas Félix ou como Lucas Almeida. Falei, Félix é minha família, Almeida é dela. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou honrar ela. Tudo que eu fizer vai ser Lucas Almeida. Eu quero estar com o nome dela no meu nome. Faço questão disso. Porque, irmão, amor sacrificial. Você para de andar por sentimentos, agora você começa a andar por propósito e por razão. Eu preciso correr aqui, irmão. Esse homem guerreiro, ele descobre que tem uma missão maior do que ele. Aí esse cara começa a trabalhar. Lucas, eu sou solteiro, você está falando para mim, mas eu não tenho esposa e etc. Quer começar a testar o que é ser um guerreiro? Fala para tua mãe no próximo mês, eu vou pagar o aluguel dessa casa. Você vai começar a entender um pouco o que é ser homem. Aí você vai falar, Lucas, mas o aluguel é 1.700, eu ganho 1.500. Bem-vindo, você precisa aumentar a sua renda. Antes de você casar. Estou te ensinando a ser homem. Estou te ensinando a ser homem. Se tu tiver mais coragem ainda, você vai morar sozinho. Se você passou dos 25, já está na hora. Você está atrapalhando a vida do seu pai e da sua mãe, é verdade. Está atrapalhando. Você já come 3 pão no café da manhã. Não dá, irmão. Não, tem casamento que é fase. Tem casamento que é fase. É o que, gente? Irmão, deixar o pai e a mãe, se unir a sua mulher e se tornar uma carne só é fase. Porque tem cara que casou até hoje e não deixou o pai e a mãe. Posso falar isso ou não posso? Lucas, mas é minha mãe, e é sua esposa, uma carne só com você. Quando vai virar isso? Deixar o pai e a mãe. Se unir a sua mulher. Se deixou seu pai e sua mãe, você começa a conhecer mais sua esposa. Porque você para de visitar a casa de sua mãe, vai só em tempos periódicos, e agora você está com a sua mulher. E depois, aí você vira uma carne só. Aí é coisa linda, irmão. Aí é coisa linda. Que é você e ela com o mesmo sentimento. De vez em quando Deus falou com você e confirmou nela. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, irmão. Eu tive uma experiência uma vez. Olha isso. Olha o nível do que é ser uma carne só. Dormindo. Deus falou para mim assim, ó. Nós estamos com um projeto para criança, para começar um projeto de criança. A gente teve uma breve passagem sobre isso. Cara, deu super certo, mas devido à demanda de trabalho a gente teve que parar. Mas eu dormindo. Entreguei nas mãos do Senhor o projeto que a gente tinha. Falei, Senhor, esse projeto da minha casa vai abençoar pessoas, etc. Espero sua resposta. Falei, mas Senhor, eu quero que o Senhor conduza tudo. Qual que é o nome? Deitei, irmão. Aí no sonho Deus falava para mim assim, ó, eu já dei o nome para ela. Aí acordei, fui trabalhar. Aí ela acordou depois. Ela, bom dia, amor. Eu falei, bom dia. Qual que é o nome da loja? Ela olhou para mim e falou assim, como você sabe? Eu falei, Deus falou comigo. Porque uma carne só, irmão. Uma carne só, tem coisa que você vai falar, mano, o que você pensa disso? Ela vai falar, eu já estava pensando, já projetei, porque mulher já é assim, já está com tudo pronto, né? Já projetei, vai ser assim. Você fala, uau, amém, é isso, vamos embora. Deus falou, porque o homem é engrenagem, mulher é os detalhes, irmão. Você quer que eu prove que mulher é os detalhes? Deixa eu ver. Pastor Joás, você sabe quantos pés de meia o Benjamin tem? Quanto está precisando comprar, alguma coisa do tipo? Olha lá. Não sabe, irmão. Não sabe, mas ele sabe quanto custa. Sabe quanto que é o tênis. Faz o Pix. Aí, é isso é ser provedor, isso é ser homem, irmão. Porque os detalhes você não se atenta, mas o que é funcional, eu não sei quantos pés de meia está faltando, mas uma coisa é certa, eu preciso comprar meia para o menino.
Quem vai saber disso? A mulher, irmão, a mãe. A mãe vai saber disso. Talvez você não saiba nem qual número o seu filho usa, mas você sabe quanto que é o tênis dele. Estou mentindo? Funcionalidade, irmão. Eu não sei que número meu filho usa. O pastor Jorge falou, ó, tem uma chuteira lá do Benjamin, eu quero dar pro Pedro. Que número ele usa? Eu falei, ixi, mãe, eu perguntava pra minha esposa, ela sabe. Eu sei quanto que é o tênis, é uns 300 conto. Que eu pago, eu sei quantos parcela. Isso aí eu sei. Porque funcionalidade, cada um na sua função, irmão. Quarto estágio, eu quero correr aqui para a gente encerrar. Quarto estágio, estágio de ser rei, diga rei. Então, primeiro, menino. Segundo, amante. Terceiro, guerreiro. Quarto, aí você já começa a se tornar rei. Se tu não ficou, irmão, se você ficar preso no estágio do guerreiro, você vai ser um cara rebelde o resto da vida. Você vai só guerrear. E nunca vai conseguir administrar nada e nem servir ninguém. Aí é o estágio de liderança. Você começa a se tornar um líder de fato. Esse é um estágio poderoso. Ele já alcançou uma posição de responsabilidade e ele tem visão e direção daquilo que precisa ser feito. Cara, esse homem já tem uns 35 anos. Ele já é cabeça, a mulher vai falar, vamos fazer isso. Você fala, ó, é assim que funciona. Você já sabe a direção, já é líder, já sabe instruir a sua casa nos caminhos do Senhor. Sabe qual que é a grande questão, irmão? A Bíblia fala que a esposa ela deve aprender com o seu marido na sua casa. Sabia disso? Quem ensina? Rei. A função de ensinar é do rei. De servir, de liderar é do rei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como que você vai ensinar se você não sabe nada? Você está preso na parte dos amantes ainda. Sua esposa está falando, amor, quem é Barnabé e você? Eu sei que é o Memphis Depay. Porque você ama o Corinthians. Eu sei quem é o Rony, camisa 10 do Palmeiras, que acabou de ser vendido. Você entende como isso atrapalha? Aí sabe o que elas vão fazer? Posso falar o que acontece muitas das vezes aqui nesse ministério? Elas vêm me procurar. Você foi fazendo essa cara aí, mas isso acontece. A maioria das mulheres estão fazendo o curso. E os homens? O maior número de gênero é mulher. E sabe quem deve instruir a sua esposa? O marido. Não é eu. Não é o professor, não é o pastor. É o marido. O Eric já falou aqui. Quando você casa, você recebe 2 tipos de unção. Uma de sacerdote e outra de profeta. Como sacerdote você vai dizer. Sacerdote representante dos homens a Deus. O sacerdote ele representava o povo diante do Senhor. Ele vai falar, Senhor, essa aqui é a minha família. Função do sacerdote. Eu trabalho com sangue no lugar da minha família. O sacerdote só trabalha até 50 anos. Por quê? Porque se trabalha muito tempo com sangue, quem é enfermeiro sabe do que eu estou falando. Faz mal para a saúde. Tem tempo. Mas ele não se cansa. Minha função é essa. Senhor, essa aqui é a minha família está assim, a minha casa está assim. A minha função de apresentar a minha família em oração é minha, não é da minha esposa. Essa aqui é a minha família, é a segunda unção, a unção de profeta. Aí você vai falar para sua família, família, esse aqui é o meu Senhor. Minha esposa, esse aqui é o nosso Senhor, é esse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós acreditamos. Agora, como que você vai apresentar uma família, o seu Deus para sua família se você não conhece Ele? Você não sabe no que você acredita. Aí sobra para a gente, líder de célula, pastor, ministro. A Bíblia fala que a mulher deve aprender em silêncio na igreja. Ela não deve nem falar e aprender com o marido em casa. Lucas, esse texto é literal. Agora você vai pesquisar também, porque depois você ensina a sua esposa, se é cultural, se não é. Eu também não vou falar a resposta. Para te obrigar a começar a estudar um pouco mais as escrituras e o firme fundamento da sua fé. Pesquise. Para você conseguir compreender um pouco e servir a sua casa, porque a função do rei é essa. Ele sabe o que tem que ser feito. Qual que é o problema, irmão? O problema é que tem gente que ficou preso nessa fase do rei e ele se tornou uma pessoa totalmente orgulhosa. Agora eu sou o líder do negócio. Ninguém manda em mim, eu não escuto a voz de ninguém. Todas as fases que nós passamos, a gente fica preso, trava a nossa vida. Todas. Agora como rei, ninguém fala comigo, porque eu já sou líder. Já viu gente que vira pai e não consegue pedir perdão para o filho, não consegue falar para o filho que não sabe, irmão, meu pai foi um ótimo pai, irmão, mas ele ficou preso nessa fase, porque tem coisa que ele não sabe, ele finge que sabe, e eu sei que ele não sabe, e ele fica tentando me convencer que ele sabe, porque está num estágio de orgulho, é difícil de ser quebrado.
Talvez você é um grande líder, um grande mentor, mas você tem que entender, irmão, que você não sabe de tudo. Você está ali para servir a sua família, não para ser servido. No reino, o líder serve a todos. E quem é o líder da casa? O homem. E muitas vezes nós ficamos presos nessa fase. O que falta muitas das vezes para o rei? Humildade, irmão. Toalha, bacia. Eu vou servir minha família. Eu vou servir minha casa hoje. Irmão, faz um almoço para sua esposa. Leva ela para comer alguma coisa. Serve ela de alguma forma, a sua família, os seus filhos. Talvez seu filho, irmão, está dando mau trabalho para você, porque talvez é um grito na alma dele dizendo, meu pai não tem humildade para me ouvir. Irmão, você sabe que a maioria dos adolescentes não escuta mais os pais, porque os pais pararam de ouvir eles na infância? Aí seu filho tem 11, 12, 13 anos, você fala, meu filho não me escuta. É claro, quando ele tinha 6, 7 anos de idade, você escutava ele? Ele chega da escola cheio de novidade para te contar. Sabe o que você faz? Ah, tá bom. Ai, para de ficar perto do pai um pouco. Ai, eu quero descansar. Ai, eu quero... Irmão, toma vergonha na cara. Escuta o seu filho, ele quer falar com você. Empresta seu ouvido para ele. O que seu filho aprendeu na escolinha quarta-feira, você sabe? Não, porque você não tem paciência para ouvi-lo. O que ele aprendeu na escola hoje? Ontem? Aí quando tem 12, 13 anos, se tranca no quarto, chora sozinho, corta os pulsos. Ai, Deus precisa fazer alguma coisa, algo que você não fez. Você parou de ouvir ele, agora você quer que ele te fale algumas coisas, sendo que a infância inteira você pediu para ele ficar quieto. O que ele mais ouviu de você? Fica quieto, fala baixo, cala a boca. Aí agora você quer que ele se expresse para você. É muita hipocrisia da nossa parte como pai. E se ele não confiar em você, ele vai confiar no incircunciso da escola, no professor que ensina ele o que não sabe que ele é, no gênero. Você entende que a omissão está em nós? Por quê? Porque rei é orgulhoso. Ele já é líder. Irmão, eu posso ter o cargo que for, irmão. Eu posso alcançar o nível que for, ser um empresário que for, eu continuo sendo servo da minha casa, eu continuo sendo servo da minha esposa, eu continuo sendo servo para os meus filhos. Se você escutar a voz de Deus e não escutar o seu filho, irmão, você está mal. Você está mal. Porque se Deus nunca te falou que você precisa ouvi-lo, aí sabe o que acontece? Ele vai virar um adulto retraído. Irmão, eu trabalho com jovem, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, eu trabalho com casais, eu sei do que eu estou falando, são anos trabalhando com isso, não é da noite para o dia. O que eu estou ensinando não é coisa que eu não faço, eu sei do que eu estou falando. Posso dar um conselho? Chegar na sua casa, se seu filho estiver acordado, filho, o que você aprendeu na escola? Se ele tem a partir dos 3 anos de idade, ele vai querer te contar muita coisa, escuta, irmão. Que legal, Lucas, mas eu estou cansado, irmão. Você vai viver cansado da sua vida, você levantou da cama, você gastou energia, já dá cansaço. Chegar na sua casa, toma um banho, coloca uma roupa, vou servir minha casa agora. E amor, como que foi seu dia? Ah, foi assim, que legal, que benção. E aí filho, como que foi seu dia? O que você aprendeu lá? Como que foi lá? Ah, é? Irmão, se prepara, porque você não vai saber tudo. Meu filho veio me perguntar, pai, por que ontem, saindo do culto, não sei o que ele escutou na escolinha. Ele falou, pai, por que o mundo está girando e a gente está parado, então? Eu vou saber, mano. Quem está te falando isso? Falei, tem um cara na Bíblia que ele fez o mundo parar, filho. Quem foi? Falei, foi Josué. Comecei a pregar para ele. Você sabia que o sol parou, mas o sol não para? Quem parou foi a terra, só que o escritor era tão ignorante que nem sabia disso. Aí, tá vendo? Você nem sabia disso. Comecei a contar com ele. Por quê? Porque eu tenho que escutá-lo, irmão. Eu tenho que ouvir ele. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal. Irmão, sábado de manhã sagrado para mim e para ele, ele vai treinar futebol, eu e ele no carro conversando. E aí filho, como que está na escola? O que você está aprendendo? Qual que é a sua dificuldade? Faço lição de casa com ele, irmão. Ensino ele matemática, embora não seja muito bom, ensino. Agora tem pai que até na lição de casa enrola, porque não sabe, finge que sabe para o filho. Deixa quieto, vamos lá. Último estágio, a gente encerra aqui, irmão. Aleluia. Sábio, diga sábio. Menino, amante, guerreiro, rei, sábio. Aí sábio já era, irmão.
Se tu alcançar esse estágio, irmão, vou falar para você, eu quero te aplaudir. Tu virou um homem de êxito, bem-aventurado. É um cara que já tem mais idade. Essa idade já passou dos 40, pastor Celso. Eu não vejo a hora de fazer 40, irmão, você não tem noção. Para ver se eu amadureço um pouco mais. De verdade. Ele já desenvolveu a sabedoria, e não é pelo que ele sabe, é pelo que ele já viveu. Não é o conjunto de informação que nem eu estou passando para você. Não, é gente que sabe do que está falando, já viveu isso. Esse cara, quando ele atinge o nível da sabedoria, ele já não está competindo mais com ninguém. Ele já não quer ficar provando que ele tem mais dinheiro que ninguém. Ele já parou, irmão, ele não vê mais ninguém como competidor na vida dele. Já viu, vô? Você falou, vô, meu outro vô é melhor, tá bom. Sabe, irmão? Já não tem mais nada a perder. Agora a gente que é jovem, vive em competição, irmão. Um amigo nosso, posta uma foto do carro melhor que o nosso, a gente já se sente ofendido. Porque a gente ainda é menino. Está nas paixões ainda. Alguém viajou, fulano foi, eu não fui. Por quê? Porque está na paixão ainda. Está amassando o seu estágio de homem. No nível da sabedoria, irmão, já era. Ele aprendeu a ver a verdade por trás das coisas e aprendeu com os erros que ele tem. Sabe aquele que sua jornada é mais do que sucesso material e reconhecimento pessoal, é que ele cumpriu a sua missão de vida. Ele já não quer mais dinheiro, ele já não quer mais, não, ele está vendo os filhos uma bênção, pastor, os filhos, uma bênção, irmão, você cresce, você fala amém, irmão, os filhos a pastores, nas nações, pregando a palavra, mas eu não tenho dinheiro nenhum, não tem problema, cumpri minha missão, formei homem de Deus, formei mulher de Deus, estão lançados no altar, estão vivendo da obra de Deus, ninguém se desviou, com isso, maturidade, irmão, porque esse homem teme a Deus, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, esse homem teme a Deus. Irmão, como eu amo gente mais velha, irmão. Como eu amo os homens mais sábios. Eu não falo nada, eu só escuto, irmão. E eu gosto de gente que venceu mesmo. Que já está no final da vida, não tem nada para falar, para perder. Tudo que ele fala tem um peso de verdade absurdo. O sábio sabe que a sua vida está em constante transformação. Ele não quer ser o herói. Ele está mais interessado em ajudar pessoas a crescer e a se desenvolver. Ele atingiu sabedoria, irmão. Esse homem atingiu sabedoria. Ele não quer mais ser o herói da vez. Ele não quer ser mais ser o revolucionário do negócio. Que nem a gente. Que vai mudar. Não, ele já falou, cara, já cumpri minha missão. O meu redor, todo mundo ao meu redor foi alcançado, foi transformado. Cumpri minha missão como homem de Deus. Qual que é a função dele? A função dele agora é desenvolver pessoas melhores do que ele. Não tem mais competidor do lado dele. Todo mundo que for melhor para ele é bom. Sabedoria, irmão. Esse cara é maduro nas suas emoções. Ninguém tira ele do sério. A função dele é desenvolver pessoas. Cara, que lindo, irmão. Que lindo. E eu quero encerrar com um texto. Juízes capítulo, último capítulo, último versículo. Coloca aí, pode se colocar de pé. Último capítulo e último versículo. Acho que é capítulo 21, verso 25, alguma coisa assim. Eu sei que é o último, eu já li Juízes, é o último. Está escrito isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Naqueles dias não tinha homem nenhum em Israel. Aí cada um fazia o que achava que era certo, porque quando tem homem tem moralidade. Tem o que é certo e tem o que é errado. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Você vai olhar para o seu filho e falar, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Quando tem ausência, é o que acontece. Cada um fazia o que achava que era. Tem coisa que você achava que era certo, você veio para a presença de Deus e Deus acabou com você. Porque a nossa imoralidade era alta. Mas quando a gente está posicionado, já não tem o meu achômetro. Você vai falar assim é certo e assim é errado para sua família. Último texto, e eu encerro, prometo que eu encerro agora. Juízes 5:12. O cântico de Débora. Você pode deixar uma palavra para mim e para você, uma palavra profética, é essa, irmão. Desperta, Débora, desperta, desperte, acorde então em um cântico. Levanta-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que te prenderam. Desperta, Débora, levanta, Baraque, chega de se omitir. Está na hora da gente avançar no nosso estágio como homem.
Está na hora de abandonar a meninice, abandonar os amantes, abandonar a fase de guerrilheiro, abandonar a fase de rei e alcançar o nível de sabedoria que é temor a Deus. Desperta, Débora, acorda, Baraque. A nossa nação vai ruir abaixo se você não se posicionar, homem. Se não tiver ninguém para falar isso é certo, isso é errado. Você tem força, você tem vigor, você tem peito. Estufa esse peito, irmão. Eu acredito que se algum homem está amarrado e repreendido em nome de Jesus, mas se algum homem entrar aqui com uma arma dizendo é um assalto, eu acredito que pelo menos todo mundo aqui vai levantar e vai falar, não tem nada, ninguém vai ser assaltado aqui. Porque eu sou guerrilheiro ainda. Não sou mais um menino, não sou mais um amante, eu sou rei, eu sou sábio, eu protejo a minha família, eu tenho um senso de propósito, eu tenho um senso de segurança, eu sei do que eu estou fazendo. Você não vai mais colocar sua esposa na frente para tomar tiro no seu lugar, você vai se colocar na frente dela e defender a sua causa e a sua família. Levanta, Baraque. Levanta, Baraque. A sua família espera por você, irmão. A tua esposa está esperando por você. A tua família está esperando por você. Avança esse estágio logo. Procura ajuda, procura auxílio, procura liderança se necessário. Ou ora, se arrepende, peça perdão ao Senhor. Mas avança nesse nível, porque Deus quer transformar a nossa geração em homens posicionados. Deus não vai levantar mais Baraque, porque se tiver que levantar Baraque, vai ter que levantar Débora. E se tiver que levantar, que levante os dois de forma idêntica, mas não pela omissão de Baraque, mas pelo posicionamento do homem de Deus, dizendo: eu estou na frente dessa guerra. O rei de Canaã não vai governar minha nação, não vai governar minha família. O YouTube não vai discipular nem o seu filho, irmão. O TikTok não vai discipular nem o seu filho. Aquele professor maldito da faculdade que fica falando de Friedrich Nietzsche, Karl Marx, fica falando de Durkheim, desses endemoniados, não vai discipular os nossos filhos. Ele tem pai, ele tem pastor na casa dele. Eu tenho missão, qual que é a tua? Eu tenho a minha missão bem esclarecida, qual que é a tua? Não é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro você vai ensinar quem? Tem que começar pela nossa casa. Começa ouvindo seu filho, começa dando atenção para ele, começa ouvindo sua família, sua esposa. Isso, deixa o orgulho de lado agora. Deixa os achômetros de lado, porque Deus quer levantar uma geração forte. Você crê nisso? Feche seus olhos, por favor. Nós vamos orar, já passamos do horário. Me perdoa. Começa a orar agora. Para Deus despertar e te mostrar qual é o estágio que talvez você parou, ou que você está avançando. Começa a falar com o Senhor, fala: Senhor, olha, eu preciso melhorar, eu preciso avançar, minha família precisa de mim, Senhor. Eu preciso avançar nesses lugares que o Senhor colocou na minha vida. Eu não aguento mais ficar parado no mesmo estágio. Eu não aguento mais ver minha família indo ruim abaixo. Eu não quero mais isso para mim. Isso, vamos. Ah, homem não chora. Chora sim muito na presença do Pai. Chora muito. Chora. É melhor chorar aqui do que chorar na cadeia. É melhor chorar aqui do que chorar diante do advogado. É melhor chorar aqui do que chorar do advogado pedindo: eu não quero divorciar, eu não quero assinar esse papel. É melhor chorar aqui. Vamos. Orocomansora elebas. Se cantou rocomansora lamas. Senhor, eu acredito em uma geração de homens posicionados, Pai. E eu estou diante desses homens agora, Senhor, que eu não vejo como homens, eu vejo como guerrilheiros, militando pela sua missão e pelos seus valores. Eu te peço, Senhor, desperta o leão dentro dos meus irmãos, Senhor. Desperta o propósito, a missão que o Senhor colocou no coração dos meus irmãos. E eu te peço que todas as áreas ao nosso redor sejam transformadas, Senhor, para a Tua glória. Através de um propósito bem esclarecido que o Senhor colocou em mim, Senhor. Que colocou neles, em nome de Jesus. Eu oro por eles agora, Senhor, e eu te peço, guarda a família de cada um. Nos permita amadurecer para avançarmos nesse estágio. E nós declaramos que a nossa casa não vai a pique, a nossa casa não vai abaixo. A nossa família está protegida, nossos filhos estão protegidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro de forma profética nos umbrais da nossa casa, Senhor, para que nós possamos guardar e proteger a nossa família desse mundo mal, na autoridade que é no nome de Jesus, Senhor.